E aí, galera, beleza? Tudo bem? Como é que tá vocês na paz de Jesus? Deixa eu falar uma coisa para vocês. É pensamento meu, tá certo? Vocês podem até não concordar. E é para isso realmente. A gente não é jogador de futebol, a gente não é aquele comentarista profissional. O cara ouve assim, esse coroa aí não entende de nada. Beleza. Eu não costumo ter que ver o comentário do outro para eu tirar como modelo para aquilo que eu vou falar. O que eu falo são as minhas ideias de pensamento, como um torcedor de futebol, tanto quanto vocês. Até porque não vem aqui ninguém que é profissional de futebol, comentarista, radialista, pegar comentário meu para levar para lá. Vai? Não. Então eu falo como torcedor. Eu, quando olho aqui para minha tela, que eu saio daqui e olho para aqui, não é para pegar nenhum comentário escrito de ninguém, a não ser falar de classificações, futuros jogos e datas e horários. O resto que eu falo aqui é o pensamento meu como torcedor. E acredito como o de vocês também. Mas ninguém é obrigado a concordar. Então vamos partir desse princípio para o que eu vou falar agora. Sei que muitos não concordam com o que eu vou falar. Mas eu vou falar. Existe uma cultura no futebol brasileiro. Seja a cultura técnico de futebol, seja a cultura de atleta de futebol. E seja o pensamento nosso, pelo que nós estamos vendo, de árbitro, e aquilo que a gente vê que colocaram como novo, que é o VAR, se lascar. E eu gostaria de pegar, falando pelo atleta de futebol. Atleta de futebol brasileiro, ele é um cara viciado. Em que, Lúcio? Ele é um cara viciado a criar motinho dentro do futebol, do time que ele está, para vender dificuldade. Qual dificuldade, Lúcio? Entrar em campo e resolver não jogar. Perder para os times mais fracos. Mostrar impotência ou incapacidade de vencer. Pressionar dirigente de time de futebol, presidente, diretoria, a ceder os caprichos que eles querem. Porque eles entendem que a profissão é passageira e, na sua maioria, tem sempre alguém dentro desse motim. Se vai disputar o campeonato tal, quanto você vai me dar para eu ficar entre os 4 melhores, entre os 5, ou entre o 10º, ou ser rebaixado ou campeão? Eles discutem isso. Aí eu digo, presidente, e aí? Aí o presidente olha e diz, parceiro, não está tudo em dia, salário não está em dia, tem alguma coisa atrasada, folha de pagamento, direito de imagens, não está tudo beleza, financeiramente está. Mas os jogadores resolvem não querer jogar. Ou faz um acordo ou não. Como para o dirigente de clube, ele não vai excluir todos os atletas, botar para fora que ele não pode comprar outro, e refazer um time de novo, ele se assujeita a tudo isso. Ou, quando ele não tem condição, não se assujeita, quem é que cai? É os jogadores ou o técnico? Quem cai é o técnico. O time não começa a render, o técnico cai. A torcida perde a cabeça do técnico. Aí vem o outro técnico, coloca os mesmos jogadores que estavam ali, porque ele não comprou outros, aí dá uma mexidinha, coloca um mais queridinho dele no lado direito, e pega o cara que está na cabeça de área, bota um pouquinho mais à frente, coloca alguém ali, e o time vira uma fera. Aí a torcida, a gente diz, aí, outro técnico que não prestava. Outro técnico que não valia nada. Aí o cara chegou, mudou a cara do time, porra. Não é isso? Que na maioria da vezes acontece? É, né? Então esse é meu pensamento. A gente tem a cultura de derrubar o técnico. Cai o técnico,
mas nunca os jogadores. E quando você vê essa transformação de quando sai um técnico e entra outro, e muda, tem nada a ver com o técnico que chegou. É que eles ganharam mais um fôlego do jogador para que aquele outro técnico se adeque aos que os jogadores querem. Caso contrário, vai voltar de novo a perder. Porque o que os jogadores querem é outra coisa. Entendeu agora? A cultura é derrubar o técnico, ele vai cair. A gente traz outro e a gente vai tentar negociar tudo de novo. Quanto à questão do árbitro, a maioria dos árbitros hoje é torcedor de time de futebol, entra em campo para prejudicar. Tendenciosamente para prejudicar. Ganha para prejudicar. Isso eu estou falando. Ninguém escreveu isso, não. Ganha para prejudicar o time. Lances que é dado para um determinado time, cartões que é dado para um determinado time, por determinadas jogadas, a outra equipe faz pior e não recebe nada. O que é que o árbitro quer? Ele quer que aquele jogador que se sentiu prejudicado se exalte no sangue quente e ele dá cartão amarelo e vermelho e expulsa. Lances que na prática o árbitro que não tem interesse em mudar resultado, quando ele marca, ou ele marcou, ou tem dúvida e não marcou, o árbitro inteligente que não tem interesse de mudar resultado de jogo, ele bota a mão no ouvido, como que diz assim, ô VAR, me informe aí, parceiro. O VAR vai tirar dúvida. E coloca aquilo exposto para todo mundo, para todo estádio de futebol quem está assistindo o jogo. Quando o árbitro é tendencioso, ele marca, todo mundo viu que houve erro na marcação dele e ele não chama o VAR. E mesmo que o VAR mande para ele o ponto, você não vai perceber, não diz nada. Ele assume a responsabilidade, porque tem interesse naquele resultado ali, naquele time que quer que faça o gol. Então o investimento é grande para você ficar sujeito a determinado árbitro de futebol, ao VAR e atleta de futebol. E o provável técnico. Técnico também tem mania de, quando chega num time, trazer o jogador Paulo, José, João e Maria, porque é coligado dele, aí ele traz para aquele clube. E se ele souber que aquele clube tem dinheiro, aí ele traz mais ainda. E se ele for trabalhar em time do Norte Nordeste, souber que tem um tostão como o Bahia, ele quer trazer um bocado de gente dele lá. No Bahia hoje não acontece mais isso, porque quem manda é um grupo. Só traz quem o grupo quer, não é o que o técnico quer. O técnico pode até indicar, mas quem traz é lá outra pessoa. Não é como ele quer. Como também, no Bahia hoje, você, torcedor, nem eu, vai tirar técnico. Tá mais fácil o presidente assumir, o presidente eu falar, o City tirar todos os jogadores, botar para fora todos os envolvidos. Eu não estou dizendo que estão envolvidos, não. Todos botar para fora e manter o técnico, do que aceitar chantagem de jogador. E no dia que isso acontecer, com a SAF no futebol brasileiro, a coisa poderá mudar. Quer fazer motim? Tem 11 jogadores aqui, me faz o seguinte, bota esses 11, vou demitir, pago o salário, boto no banco e boto os 11 aqui que são reserva para jogar. Se bagunçar, bota um para fora. Porque tem dinheiro para fazer isso e contratar outros jogadores. E acabar com essa situação, na minha avaliação do futebol brasileiro, é isso. Esse é meu pensamento, pode não ser o de vocês. Tá bom? Eu estou falando isso no geral. Eu assisti o jogo do Vitória e vi um lance do cara quase quebra a perna do jogador do Vitória e não deu nada. Vi o lance do gol, que para mim, na minha avaliação leiga, houve impedimento do Vitória, no Vitória. E o cara foi lá e deixou normal. Então, essa é a minha avaliação. Por que eu estou dizendo isso aqui? Porque o árbitro ali em cima do VAR poderia parar o lance, aquele jogo, o gol do Vitória, que teve, que o Vitória tomou, que o cara lança a bola, cai na área, depois o jogador do Vitória faz merda. Dá um empurrão nas costas do cara na área. Para mim, aquela bola ali, teve um lance ali que foi impedimento. Porque o VAR não entrou e trouxe a linha para tirar dúvida minha de pessoas, e que quem estava radiando o jogo disse,
Para mim também foi impedimento. Como é que um cara de longe, como é que eu e outros mais diz que é de longe, independente de torcer para o Bahia? Eu estou aqui falando de juiz safado. E teve lance e o cara quase quebra a perna do jogador de Vitória e não deu pênalti. E, não, aliás, não deu cartão vermelho ao jogador do Atlético Paranaense que chutou a bola do jogador de Vitória. Chutou a bola para fora, o cara foi no pé para quebrar o jogador do Vitória, quebrar a perna. E não deu. Eu não estou aqui sou torcedor do Vitória, não. Estou falando de árbitro safado. Obrigado a todos vocês. Obrigado pelo bate-papo. Que Deus o proteja a todos. Esse é meu ponto de vista. É minha avaliação. Você pode até não concordar. Mas tem uma máfia no futebol brasileiro. Tem, e não é de agora. De árbitro. Eu não falo nem de jogador, porque você é velho. De árbitro. Arbitragem com interesse de determinado time ser campeão. E vem a ordem de cima também, viu? Tudo mando de bandido. Obrigado a todos vocês.